Estamos de volta com a edição Manhã. Muito obrigada pela sua audiência. E você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. Você sabe que o ambiente corporativo pode ser bastante estressante, né? E desencadear problemas graves que afetam, inclusive, a saúde mental dos trabalhadores. Recentemente, inclusive, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e agora a síndrome de burnout faz parte dessas doenças ocupacionais. Segundo uma pesquisa, gente, da Associação Internacional de Controle do Estresse, atualmente, 33 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. Sobre esse assunto, a gente conversa com quem? Com ela, a doutora Mayra Costa, que já está postos aqui para trazer ainda mais informação e conhecimento para o nosso público. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É isso aí, é a informação, né? Por mais curta que ela seja, mas assim, joga a sementinha das pessoas entenderem. E tem coisas como, acredito que é burnout, né? Talvez muitas pessoas ainda não tenham nem ouvido falar. E é onde está aqui o nosso papel, trazer essa informação. É possível, né? Não com esse nome, né, doutora, isso. Que tá se falando até bastante nas agora. Redes. Uhum. Inclusive, doutora, um estudo realizado pela Universidade de São Paulo constatou que 8 em cada 10 brasileiros sofrem dessa síndrome do esgotamento profissional. Ou seja, é mais comum do que a gente imaginava. Quais são os sintomas? Como que a gente pode reconhecer? Porque esse trabalhador, essa pessoa, às vezes pode estar com essa síndrome e nem imagina. Identificar. Então, a característica da síndrome de burnout, né, é assim. Quando você fala grosseiramente, é um estresse, né? Ela pode fazer parte. Por isso que muitas vezes ela não é identificada, vamos dizer assim, exclusivamente como burnout, porque justamente é uma característica de estresse, ansiedade, esgotamento, mas o que chama atenção, a característica principal, a exaustão emocional no trabalho. Essa é a grande característica do burnout, né? Tá uma relação diretamente com o trabalho. E não só o trabalho, só porque trabalha fora. Eu fui dar uma lida sobre isso. Mulheres são mais acometidas e porque existe esse burnout também para as mulheres na questão das atividades domésticas. Olha só. Né? Então, existe a caracterização da grande exaustão emocional, física, perante o trabalho, né? Eles chamam a despersonalização, o indivíduo ele se descaracteriza no ponto de vista de personalidade, do seu comportamento, e na questão profissional, que é onde mais afeta, onde mais se houver prestar atenção, é onde está mais os principais sintomas em relação a burnout. Perfeito, doutora. A gente tem participação das ruas do nosso telespectador, vamos ouvir. O que o esgotamento profissional pode causar no cérebro? Eu não entendi. O que o esgotamento né, pode causar? Olha, existe alguma consequência para o nosso cérebro? Sim. Imagina um cérebro que é uma corrente elétrica, bilhões de neurônios, liberando neurotransmissores, neuroreceptores, isso a todo custo, sendo estimulado muito, e de repente isso a gente brinca, dá um curto-circuito, né? Você começa a ter diminuição, pode ser de neuroreceptores, por isso que muitas vezes aquela da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, né? Isso começa a ter não funcionar adequadamente. E aí, automaticamente, o seu cérebro, o seu pensamento, o seu cognitivo, né, o seu sono, sintomas físicos, que tudo é comando cerebral. Então, você começa a ter todos esses sintomas. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Vamos ouvir. Quais as sequelas do esgotamento profissional? Você tem uma queda, vamos dizer assim, né? Aquilo que tanto te leva à questão da exaustão profissional, de trabalhar, de ter que dar bem, a competitividade, eu não posso perder o emprego, eu tenho que estar ali, eu não posso faltar, não posso falhar, eu tenho que ser melhor do que o meu colega de trabalho, né? Isso causa uma exaustão, né? Então, a grande consequência é em relação a isso. Aí o indivíduo começa a ter todos os sintomas da ansiedade, inclusive de um quadro depressivo.
né? Inclusive, você estava falando, doutora, já no comecinho, que é, na verdade, um grande estresse, né? É a síndrome de burnout, mas há diferenças, né? E você já até pontuou isso. Então, a gente pode dizer que um estresse, uma depressão e esse esgotamento profissional tem algumas nuances aí que diferem essas questões. Sim, mas é assim, ó. Que é difícil explicar assim em pouco tempo, né? Mas assim, por isso que muitas vezes é difícil dar o diagnóstico, né? Por quê? Porque às vezes o indivíduo ele exibe uma série de sintomas, apresenta uma série de sinais, e aí a gente fala assim, é ansiedade, é depressão. Mas aí você não vai ver... Já rotula, né, Já doutora? rotula. E aí você não vai ver, vamos dizer assim, a causa, qual a principal queixa dele, que é aí onde você pode fechar na questão do burnout. Né? Que é o que eu digo, assim, é diretamente proporcional à questão do trabalho. Doutora, você acredita que hoje as empresas estão preparadas para essa conversa, já se preocupam de forma adequada em relação a essa saúde mental mesmo do trabalhador, ou há muito a ser feito ainda? Ainda eu digo assim, que ainda há muito a ser feito, mas eu digo que elas vêm, tanto que vem se falando, né? Toda essa questão, principalmente as grandes empresas, tá certo? Por isso que hoje há um cuidado, isso a gente vê no dia a dia, um cuidado com os RHs das empresas, as assistentes sociais, principalmente, né, de grandes empresas. Você vê que muitas vezes eu não conseguir uma consulta, é assistente social que faz, que intermedia, né, de conseguir uma consulta, de muitas vezes orientar o seu funcionário na questão, vou dizer assim, de um atestado, na questão de um afastamento, né, quando vê que aquele funcionário ele não está, vamos dizer assim, funcionando adequadamente, inclusive empresas que se preocupam com a família desses pacientes, porque eles sabem que se esse funcionário não tiver, vamos dizer, funcionando adequadamente, isso vai trazer também consequências para a sua família, ele também vai ficar preocupado com a sua família, isso gera uma bola de neve que vai crescendo para aquele indivíduo. Então eu digo assim, que as empresas hoje, com certeza, elas estão se preparando, porque infelizmente, diante desse mundo que a gente vive, né, desse grande estresse, grande competitividade, né, essa tecnologia, as informações, tudo ali, isso ele sabe que se ele não cuidar do seu funcionário, ele pode não ter funcionários funcionando adequadamente. E eu busco outro. Não, porque o outro também lá fora também deve estar passando pela mesma coisa, né? A mesma pressão. Então, ou seja, tem que se cuidar desses, né, desses funcionários. Por isso que muitas empresas têm o quê? Tem exercício. Faz a parte lá laborativa, atividade física, né? Tem empresas que oferecem até psicoterapia, quando elas identificam, né, o seu funcionário, encaminham esse paciente para fazer uma terapia, né? Então, acredito sim que uma grande parte dessas empresas estão tendo esse preocupamento. Até porque essa preocupação. É inteligente da empresa, né, doutora, tomar uma atitude assim, porque se esse funcionário adoece, ela perde muito também. Com certeza. Com certeza. E às vezes, mas a empresa não me quer porque eu adoeci. Não, ela quer sim. Porque assim, na grande maioria das vezes, ela não vai te repor. Não vai. A gente entende isso. No mercado de trabalho, ela não vai te repor adequadamente, né? Então não é assim. Às vezes a pessoa se sente assim. É que você está com a autoestima tão baixa que você sente que as pessoas ao teu redor, inclusive a empresa, não te valoriza. Né? Não está te valorizando. Então aquilo te traz, né, uma autoestima tão baixa que você não tem, você não conversa, você não procura o seu chefe, você não procura o RH para ver como é que pode te ajudar. Eles só pensam, não, a empresa não liga para mim, o patrão não liga para mim. Liga sim. Com certeza liga. E o importante é esse indivíduo entender isso, identificar, como você disse, e buscar esse tratamento. Existe um tratamento, né, doutora? Sim, existe, sim. Né? É assim, é aquilo que eu acabei de falar. É a terapia, né? Principalmente hoje se usa muito o TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. E dependendo do grau que a pessoa esteja, muitas vezes entrar com medicação, sim, tá? Existe a questão da atividade física, né? E tudo aquilo que a gente já costuma dizer. Uma boa noite de sono, a qualidade do sono é importantíssimo, porque o indivíduo, um dos sintomas é o indivíduo perder o sono, começar a ter uma qualidade do sono ruim, aí você não dorme direito, você não trabalha direito, você não fica bem, né? Então tudo começa a somar, né? Você começa a encaixar.
Tá? Então, é procurar essas alternativas. E, em especial, a psicoterapia, para ver assim, o que desencadeou? Né? Onde começou isso? Por que começou isso? Né? Foi em mim? Sou eu? O que eu não estou bem? Então, acho que isso é um ponto-chave bem importante do profissional, ele entender ou começar a se entender. Perfeito, doutora Mayra Costa. Mais um bate-papo, um assunto extremamente importante. Para você que nos acompanha, doutora, obrigada demais. Eu lhe espero na quarta-feira que vem. Opa, com certeza estarei aqui, né? Pode sempre contar comigo. Muito obrigada. Beijo grande, ótimo dia para você. A gente fica por aqui. Amanhã eu te espero a partir das 10. Agora você fica com o Alerta Total coladinho com a edição manhã. Tchau, tchau.